Pesquisa Meio Ideia mostra que a aprovação de Lula cresce, enquanto rejeição a Flávio também. Ministério da Saúde amplia serviço psicológico para pessoas afetadas por bebés. E os filmes O Agente Secreto e Manas dividem o prêmio principal do Grande Otelo 2026. Olá pra você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e tô aqui no estúdio com meu café quentinho sem açúcar, pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que a 8ª edição da pesquisa Meio Ideia mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, atingiu o seu melhor desempenho desde o início da série histórica desse levantamento. É que a aprovação do presidente subiu para 48,5%, enquanto a desaprovação recuou para 49%, a menor da série. A rejeição segue em alta, mas ficou menor do que a do seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Isso também pela primeira vez, ficou menor do que a do Flávio. Esse levantamento também aponta uma melhora na avaliação do governo e um aumento da parcela dos entrevistados que considera que Lula merece um novo mandato. A pesquisa aponta ainda que o presidente mantém melhor desempenho entre mulheres, católicos e eleitores do Nordeste, enquanto enfrenta maior resistência entre homens, evangélicos e moradores das regiões Sul e Sudeste. Os dados foram coletados entre 31 de julho e 3 de agosto, antes da abertura das investigações da Polícia Federal envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e também a empresária Roberta Luschsinger e o ex-chefe de gabinete da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Lula também segue com vantagem na disputa presidencial, segundo essa pesquisa. No cenário estimulado de primeiro turno, no qual os candidatos são ditos aos entrevistados, o presidente aparece com 43% das intenções de voto, contra 35% do senador Flávio Bolsonaro. Agora, na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são ditos, o Lula é citado por 34,4% dos entrevistados, ante 23% do Flávio. Ronaldo Caiado tem 2,8%, Renan Santos 2,5% e Romeu Zema 1,5%. Agora, no segundo turno, o Lula ampliou a vantagem sobre o Flávio Bolsonaro nas últimas rodadas da pesquisa. Após um empate técnico em abril e uma vantagem numérica de Flávio em maio, o presidente passou à frente e agora registra 48,5% das intenções de voto, contra 43% do senador Bolsonaro. Esses recortes eles mostram diferenças relevantes entre os segmentos do eleitorado. O Lula lidera com folga entre as mulheres, com 55% das intenções de voto, ante 34,5% do Flávio. Entre os homens, o cenário se inverte. O senador aparece com 52,2%, enquanto o presidente Lula registra 41,5%. Você pode acessar a íntegra dessa pesquisa em canalmeio.com.br e mais cruzamentos de dados desta rodada e das anteriores da pesquisa Meio Ideia estão disponíveis na plataforma interativa do nosso site para assinantes premium. Mas eu não terminei de falar da pesquisa, não. Esse levantamento ainda avaliou a percepção dos eleitores sobre a influência dos Estados Unidos na política brasileira. E olha só, segundo a pesquisa, 31,5%
consideram que uma eventual contestação norte-americana ao sistema eleitoral brasileiro seria prejudicial ao país, enquanto 29,8% discordam dessa avaliação. Outros 24,2% adotaram uma posição neutra. O estudo mostra ainda que um eventual apoio do presidente Donald Trump a um candidato brasileiro teria impacto limitado. 44,9% dos entrevistados afirmam que isso não aumentaria sua disposição de votar nesse candidato, ante 20% que dizem o contrário, que o apoio de Trump aumentaria sua disposição de votar num candidato. E olha só, hoje saiu também a pesquisa Genial Quest, que aponta que Lula está à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O presidente tem 39% das intenções de voto, que eram 40% em julho, e o Flávio sobe para 30% e tinha 28% em julho. Entre os demais nomes testados nesse mesmo cenário, o Ronaldo Caiado e o Renan Santos aparecem empatados com 4% cada. Romeu Zema tem 2%. Indecisos caíram de 11% para 10%. E brancos, nulos e abstenção seguem em 8%. Agora, na pesquisa Genial Quest, num confronto direto com Flávio, num cenário de segundo turno, o Lula tem 44%, contra 39% do Flávio. Em julho, essa distância chegou a 8 pontos, 45% a 37%. Agora, nos demais cenários de segundo turno, todos têm Lula à frente. Contra Ronaldo Caiado, o presidente tem 45% a 37%. Contra Romeu Zema, Lula tem 46% a 34%. Contra Renan Santos, 45% a 35%. E olha, a aprovação do governo Lula também apresentou estabilidade. 48% aprovam e 47% desaprovam o governo. É o terceiro mês seguido nesse patamar. Agora, o Lula tem 52% de rejeição, enquanto o Flávio segue mais rejeitado do que o presidente. 54% não votariam nele. Isso ante 57% que disseram o mesmo em julho. E já que a gente falou de Estados Unidos, escuta só. O governo do presidente norte-americano Donald Trump decidiu escalar as tensões que vêm marcando a relação entre Brasil e Estados Unidos. E num ato sem precedentes, revogou o visto da embaixadora brasileira no país, a Maria Luísa Viotti. Essa medida é uma retaliação direta à decisão brasileira de negar vistos a 2 diplomatas norte-americanos que pretendiam visitar o país antes das eleições. E também é um gesto de retaliação à demora na aprovação do indicado pelo presidente Donald Trump para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Num comunicado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que a medida segue o princípio da reciprocidade e informou que a embaixadora não foi declarada persona non grata. Segundo o governo norte-americano, Maria Luísa Viotti pode continuar exercendo o cargo de embaixadora em Washington, mas, caso deixe o território dos Estados Unidos, ela vai precisar solicitar um novo visto para retornar ao país. Em resposta, o governo brasileiro classificou como falsas as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos para revogar o visto da embaixadora e acusou o governo norte-americano de tentar interferir nas eleições presidenciais deste ano. Em nota, o Palácio do Planalto classificou a medida como parte de uma escalada deliberada de ações hostis contra o Brasil, motivadas por razões ideológicas incompatíveis com a relação bilateral entre os dois países. Nos bastidores, diplomatas brasileiros classificaram como chantagem essa decisão do governo dos Estados Unidos. Agora, como eu te disse, essa medida dos Estados Unidos ela foi anunciada oficialmente como uma resposta à demora do governo brasileiro em conceder o ok para que o ex-deputado estadual pela Flórida, Daniel Pérez, assuma a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O nome de Daniel Pérez, eu te conto, já foi aprovado por uma comissão do Senado dos Estados Unidos
mas ainda aguarda votação no plenário da Câmara Alta norte-americana. Maria Luísa Viotti vai permanecer nos Estados Unidos até uma nova orientação do Itamaraty. Na avaliação do governo brasileiro, a medida não configura a expulsão do país, já que Viotti não foi declarada persona non grata. O entendimento é de que ela continua amparada pelas garantias e imunidades diplomáticas. E olha só, você sabia que Eduardo Bolsonaro se reuniu com autoridades do governo Donald Trump dias antes dos Estados Unidos revogarem o visto da embaixadora? Isso quem conta é a jornalista Bela Megali, no jornal O Globo. O blogueiro Paulo Figueiredo não estava presente nesse encontro, mas já havia sido comunicado sobre o cancelamento do visto da embaixadora. E agora, falando das relações Brasil-Argentina, eu te conto que o Brasil decidiu rebaixar o nível das relações diplomáticas com a Argentina e manter em Brasília o embaixador do Brasil em Buenos Aires, enquanto o presidente Javier Milei prosseguir com ataques ao presidente Lula. Essa decisão foi comunicada oficialmente pelo Itamaraty ao embaixador argentino no Brasil, o Daniel Raimondi. Essa medida não equivale a uma expulsão formal, mas indica que a permanência de Raimondi no país deixa de ser considerada adequada. Mudando de assunto, eu te conto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o seu ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, esclareça o empréstimo que recebeu da empresária Roberta Singer, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e também investigada pela Polícia Federal. O Marcola, que deixou o Palácio do Planalto há 2 semanas para integrar a equipe de campanha do Lula à reeleição, afirmou em nota que o valor foi um empréstimo pessoal já quitado e nega qualquer irregularidade. No Planalto, a avaliação predominante é que Marcola cometeu um erro, mas não um crime. E bom, esse empréstimo foi utilizado para pagar contas pessoais de Marcola e chegou próximo de R$250 mil. De acordo com investigações da Polícia Federal, Marcola encaminhava códigos de barras a Roberta Singer para que os boletos fossem pagos. A Polícia Federal também investiga a hipótese de repasses em dinheiro vivo. Os pagamentos foram identificados a partir de mensagens extraídas do celular de Roberta Singer. E olha, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um 3º inquérito para investigar o Lulinha, a pedido da Polícia Federal. A apuração agora envolve suspeitas sobre a atuação de um grupo em supostos negócios ilícitos relacionados a órgãos do governo federal. E agora, voltando a falar rapidamente sobre eleições, eu te conto que a campanha de Romeu Zema, do Partido Novo, confirmou o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, como candidato a vice na chapa do partido para a eleição presidencial. Com essa definição, o Girão deve retirar a sua candidatura ao governo do Ceará. Chegando à editoria de Viver, eu te conto que o Ministério da Saúde, depois de perceber um aumento da procura, decidiu ampliar, a partir desta terça-feira, a oferta de teleatendimentos para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas, passando de 600 para até 100 mil por mês. O serviço conta com atendimento remoto e sigiloso por meio do aplicativo Meu SUS Digital, com orientação e acompanhamento profissional, além de suporte a familiares e pessoas próximas afetadas pelo problema das bets. Além do acompanhamento psicológico, o serviço poderá encaminhar para atendimento presencial quando for necessário. E o último mês de julho foi o mais quente e um dos mais secos já registrados na França desde o início das medições, em 1900. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional francês, a temperatura média
de 24,9 graus Celsius superou os recordes anteriores das ondas de calor de agosto de 2023 e de julho de 2006. Desde o fim de maio, a França vem enfrentando seu quarto episódio de calor intenso, sendo 2 ondas de calor apenas em julho, e uma delas continua. O país também passa por um déficit de chuva de quase 70%, o que agrava ainda mais a aridez dos solos. Estudos mostram que a situação atual foi agravada pelas mudanças climáticas e pela queima de combustíveis fósseis. Abrindo a editoria de cultura, eu te conto que a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo deve ser a maior de todos os tempos. A Câmara Brasileira do Livro e a RX Brasil esperam receber até 700 mil pessoas no distrito AMB entre os dias 4 e 13 de setembro. Com mais de 260 expositores, a feira literária vai ocupar 86 mil metros quadrados, uma expansão de 28% em relação à edição anterior. E entre os 350 autores confirmados estão a inglesa Alice Oseman, a canadense Bal Cabra e a espanhola Helena Armas. Os brasileiros estão muito bem representados também, com Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior e Socorro Acioli. Pela primeira vez, aliás, a Bienal vai ter uma música oficial, interpretada por Hugo Rafael. E o maior prêmio do cinema brasileiro, o Grande Otelo, dividiu pela primeira vez a mais importante categoria, a de melhor longa-metragem de ficção. Com o maior número de indicações, 18, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e também o filme Manas, de Mariana Brennan, foram os vencedores. Homem com H, de Esmir Filho, levou a estatueta de melhor filme pelo voto popular, e mais 5 outros prêmios, incluindo o melhor ator para Jesuíta Barbosa. E a Paramount Plus vai produzir a série Ascent, criada por John Logan, roteirista de 007, Operação Skyfall e da cinebiografia Michael, estrelando a vencedora do Oscar e do Emmy, Viola Davis. Pois é, essa série vai ser ambientada no perigoso mundo das crises corporativas globais e do controle de danos. E Davis vai interpretar Catriona Vale, uma especialista em solucionar problemas corporativos de elite, que precisa usar as suas habilidades implacáveis que a tornaram indispensável para clientes bilionários. O roteirista Logan também vai ser o showrunner e o produtor executivo ao lado de Davis, Michael Aguilar também e Julius Stennon. A produção começa a ser gravada em 2027. Chegando à editoria de cotidiano digital, olha, eu te pergunto, você já recebeu alguma daquelas ligações de spam com mensagem de robô ou mesmo que cai na hora que liga? Pois é, a notícia de agora é sobre isso. O serviço Vivo Anti-Spam, ativado automaticamente em novas linhas da operadora, virou alvo de disputa entre as empresas de telefonia, com pelo menos 7 companhias questionando na Anatel o bloqueio de milhares de chamadas legítimas, incluindo ligações de hospitais e serviços públicos. Segundo a Vivo, o sistema identifica e bloqueia contatos massivos e fraudulentos antes que eles cheguem aos clientes. Mas empresas como a TIM, a Adil Telecom e a Net2Phone alegam que esse filtro também barra chamadas autênticas. A Anatel afirmou analisar os casos em busca de equilíbrio social e disse já ter aberto espaço para a defesa da Vivo. A operadora, por sua vez, afirmou que só bloqueia empresas que fazem ligações em massa, sem identificação, e que oferece esse serviço desde novembro de 2024.
A empresa OpenAI iniciou nesta terça-feira um projeto piloto no Brasil para exibir anúncios no ChatGPT, direcionados a usuários maiores de 18 anos dos planos Free e Go, enquanto o Plus, o Pro e o Business, além do Enterprise e do Education, permanecem sem publicidade. Esse modelo começou nos Estados Unidos neste ano e agora chega ao Brasil, um dos 3 maiores mercados do ChatGPT em usuários ativos semanais. Segundo a empresa, os anúncios vão ser veiculados em sistemas separados do modelo de linguagem e não influenciam as respostas da inteligência artificial. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminreston, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, que tal um clássico de Chico Buarque? Vamos escutar juntos Futuros Amantes. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios no ar. E quem sabe então o rio será. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber.